Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade que o nosso irmão Kleber me concedeu aqui. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, irmãos, nós testificar no nome do Senhor e falar algo que provém da parte do Senhor aqui, em cima do altar, porque nós sabemos que nós vamos dar conta de todas as nossas palavras no grande dia. Então, é uma responsabilidade do compromisso que nós temos diante do Senhor é com a palavra santa do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Quem trouxe a palavra do Senhor nesta noite, diga amém. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Nosso irmão Kleber já orou e me colocou aqui na presença do Senhor. Nós vamos meditar na santa palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, verso de número 47 a seguir. Nós estamos numa série aí de parábolas. Hoje nós vamos falar mais uma parábola para a honra e glória do Senhor. O Espírito Santo tem algo da parte dele para falar com você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, verso de número 47 a seguir. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Vamos ler, diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, ao qual recolhe peixes de todas as espécies. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia, e assentando-se escolhem os bons para os cestos, e os ruins, porém, jogam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançarão aqueles na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhes: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Levante a tua Bíblia ao céu. Diga assim comigo: fala, Senhor, comigo nesta noite. Está fraco, irmãos. Vamos sentar mais uma vez. Fala, Senhor, comigo nesta noite, através da tua palavra. Senhor, eu preciso de ouvir a tua palavra. Amém, irmãos? Podemos nos assentar. Aquela salva de palmas bem alegre para o nosso Rei Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, diante do texto que nós acabamos de ler aqui agora, um texto para qual é relatado pelo nosso Senhor Jesus, trazendo uma parábola. Parábola é uma narrativa de forma alegórica, da qual, por meio de uma comparação ou de uma alegoria, vem transmitir uma mensagem comparada a um determinado assunto. A Bíblia Sagrada, nos 4 evangelhos, que são conhecidos como evangelhos sinóticos, evangelhos que têm a mesma ótica, juntos e com a mesma ótica, ela fala por parábolas 40 vezes, porque as parábolas do Senhor Jesus nos evangelhos são relatadas por 40 vezes. Mas essa parábola desta noite, a parábola da rede, ela está escrita no livro de Mateus, apenas no livro de Mateus, no capítulo 13, da qual o capítulo 13 vem trazer um conjunto de 7 parábolas. Dentre essas 7 parábolas, 3 dessas parábolas são focadas apenas para os discípulos. As outras parábolas são focadas para um público comum em geral. E essas parábolas, principalmente em especial, que nós acabamos de ler, a parábola da rede, ela fala de uma comparação com o reino dos céus. Essa parábola é uma parábola de cunho escatológico. É uma parábola da qual ela vem retratar acerca do fim dos tempos, porque é uma parábola da qual expressa a importância de lançar uma rede. Ora, é bem verdade entender todo bom pescador, ele tem as suas estratégias para poder pescar peixes. Todo bom pescador, ele sabe que ele tem que ter uma boa rede, ele sabe que a rede tem que estar
perfeita, não pode estar com suas tramas rompidas, não pode estar faltando nada na rede. Então, antes de ir para a sua pesca, ele confere a rede. Ora, o texto aqui ele vem apresentar as palavras do Senhor Jesus, narrando acerca de um pescador que lançou a sua rede ao mar. E quando ele lança a sua rede ao mar, ele busca puxar para si os peixes. Junto com a rede, vêm peixes bons e peixes ruins. E ali o pescador leva toda a rede para a praia. Ali o pescador separa os peixes bons dos peixes ruins. Os peixes bons são depositados no cesto, no barril, e os peixes ruins morrem pelo tempo que ficou fora da água e são lançados fora. Quando eles não morrem, são devolvidos ao mar. Mas eles não são utilizados para proveito. Na cultura judaica, nós sabemos que os judeus eles tinham por costume não colocar sobre os seus lábios alimentos imundos, impuros. Então não é qualquer peixe que os judeus aceitam comer, apenas os peixes que contêm escamas, porque os peixes que não contêm escamas, eles consideram esses peixes como imundos para o seu consumo ou para o comércio local da época. Então, por isso que eles haviam a necessidade de fazer a sua separação, separando os bons que eram próprios para o consumo do comércio local e também para o seu consumo próprio, em especial os peixes que eram de escamas. Os peixes que não eram de escamas eram retirados e jogados fora ou devolvidos ao mar. Mas todo pescador, quando ele ia conferir a rede, ele pegava a rede melhor que ele tinha. Em alguns casos, se ele saísse sozinho para pescar, ele atracava o barco na ponta da praia, na beira da praia, e aí então ele ia um pouco mais adiante, colocava a ponta da rede sobre a ponta do barco, e ia um pouco mais adiante, porque a rede ela tinha 2 metros de largura por quase 100 metros de comprimento. Então ele lançava a rede e numa espécie de arrastão, ele ia puxando a rede. Quando a rede dava uma boa colheita, ele precisava de reforço, ele precisava de mais pessoas para ajudá-lo a puxar a rede para a beira da praia. Em outras situações, o pescador saía para pescar em 2 barcos, porque ficava-se em alto mar, um barco na frente e outro barco do outro lado. Um barco, os discípulos que estavam no barco, o pescador que estava no barco, pegava uma parte da rede, e o outro pescador que estava no outro barco, pegava na outra parte da rede, lançava a rede ao mar. Então, depois de um determinado tempo, quando sentisse que os peixes estavam fisgando a rede, eles puxavam a rede para a superfície do mar, e assim lançavam os peixes dentro do barco, e levavam para a beira da praia. Assim eles faziam dessa forma. Mas o que me chama a atenção aqui, porque essa profecia é uma profecia de cunho escatológico, e ela nos traz aqui alguns significados que é de suma importância para nós entendermos acerca do reino dos céus. Essa mensagem ela é voltada, ela é focada principalmente para um público mais específico, da qual é um público da qual foi chamado para ministrar, para pregar, porque o Senhor nos chamou para que possamos anunciar o reino dos céus. Essa mensagem ela começa no 47, no verso 47, ela começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar, da qual quando puxada extrai para si peixes bons e peixes ruins. Ora, então devemos entender esse processo de pescaria, devemos compreender com mais riqueza de detalhes esse processo de pescaria. Aqui nós vemos 4 tópicos da qual a Bíblia relata. O primeiro tópico, a rede. O segundo tópico, o mar. O terceiro tópico, os peixes. E o quarto tópico, a separação dos peixes. O primeiro tópico, a rede. Nós sabemos que todo bom pescador, quando vai lançar a rede ao mar, ele deve conferir a sua rede. Ele deve saber se a sua rede não está rompida. Ele deve entender de pesca. Ele deve conhecer o momento exato, o momento oportuno da qual lançar a sua rede ao mar.
ele deve saber os pontos estratégicos onde tem os cardumes de peixe, ele deve saber que durante o dia, à luz do dia, os peixes costumam ficar no fundo das águas. Ele deve saber que o melhor momento para poder fazer uma boa pescaria é durante a noite, porque os peixes sobem para a superfície das águas. Então, todo pescador, quando vai utilizar a sua rede, ele deve ter todas essas estratégias de trabalho para poder fazer uma boa pescaria. Ora, nós sabemos que esse pescador, quando tem uma boa estratégia, o sinal de que ele vai fazer uma boa pescaria é quase 100%. Porque ele tem uma boa estratégia, ele conhece de mar, ele tem um bom instrumento, porque a rede aqui é vista como uma ferramenta que é utilizada pelos pescadores para poder se ganhar os peixes, para poder pescar os peixes. Mas o segundo tópico também nos chama a atenção, porque o segundo tópico também fala aqui de um significado no plano espiritual muito importante, o mar. Ora, a Bíblia diz no livro de Apocalipse acerca do mar, porque mar é visto como multidão de pessoas, mar é visto como pessoas, a figura, o símbolo de povos, de nações, de pessoas. A Bíblia diz dessa forma. Então, mar aqui é representado como pessoas, e quando nós entendemos no plano espiritual que lançar a rede ao mar simboliza você utilizar-se da pregação da palavra de Deus para atrair peixes, porque os peixes são símbolos de almas para Cristo Jesus, é importante nós entendermos que com a pregação do Evangelho nós devemos ter por responsabilidade ganhar almas para o reino do Senhor Jesus, ganhar almas para o reino de Deus. O terceiro tópico aqui, os peixes. Os peixes são vistos como almas, traz o simbolismo de almas. O quarto tópico, a separação dos peixes. Aqui na separação dos peixes é um momento específico, da qual essa separação o pescador separa os bons dentre os maus. Cristo, nessa parábola, ele estava anunciando acerca do reino de Deus, e ele estava expressando no último verso, que assim também seria semelhante ao reino dos céus, da qual viriam os anjos e separaria os bons dos ruins, os maus dos bons. Mas essa separação se dá em um momento específico, na consumação de todas as coisas, com a vinda do nosso Senhor Jesus, no arrebatamento da igreja, e também no final dos tempos, depois de passar o período chamado como grande tribulação, com o juízo final, também haverá a etapa da separação. A separação entre os maus e os bons se dará na consumação de todas as coisas. Aqui Jesus ele está mostrando de forma alegórica, de forma comparativa, acerca do reino dos céus, e ele instruía os discípulos na habilidade da pescaria, que era necessário que os discípulos continuassem a sua pescaria, mas essa pescaria não deveria ser feita por separação ou por escolhas, até que viesse até a beira da praia e ali separasse os peixes bons dos peixes maus. Então tem também o mistério, irmãos. Nós fomos chamados por Cristo, nós somos chamados por Deus para poder anunciar a palavra, e isso é uma ordenança da parte do Senhor Jesus. Não é apenas para quem exerce uma posição eclesiástica, não é apenas para quem exerce um cargo dentro da igreja, não é apenas para quem foi vocacionado para ser obreiro na casa do Senhor, mas é para todos. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas antes do vinde, ele manda nós também se revestir, ele manda nós se revestir, ele manda nós se prepararmos para também anunciarmos as boas novas. Então é uma obrigação de todos nós aqui presentes lançarmos a nossa rede. A rede era vista como um instrumento da palavra do Senhor, conforme diz a palavra do Senhor: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. E também a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, quem convence o pecador dos seus pecados, quem atrai o pecador para a rede, para a presença do Senhor, para a palavra, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E a única
maneira das almas serem limpas é através da pregação da palavra de Deus. A rede aqui é vista como um símbolo da pregação do Evangelho. Quando nós lançamos a pregação do Evangelho sobre as pessoas, que as pessoas são vistas como os peixes, o símbolo do peixe, com certeza nós conquistamos almas para o reino de Deus. Mas essas almas, elas vêm de todas as formas, elas vêm de todo jeito. São almas da qual só pode ser feita a separação na consumação de todas as coisas. Ela só pode ser separada quando tudo for consumado. Entenda bem o propósito da parte de Deus. Deus Ele nos chamou para que nós dessemos frutos na presença do Senhor. Ele nos chamou para que nós transmitíssemos aquilo que nós recebemos também um dia por intermédio de alguém. Se alguém veio até você e pregou a palavra para você e anunciou o Evangelho para você, agora você tem por obrigação diante do nosso Senhor Deus também anunciar esta palavra para outras pessoas que precisam também de ouvir a palavra do reino de Deus. Pregue a palavra, anuncie a palavra, a tempo, a fora de tempo. Pregue a palavra, seja na rua, seja no trabalho. Pregue a palavra, seja na igreja, anuncie para a alma que chegar na porta da igreja. Pregue a palavra, seja no trabalho, pregue a palavra, por onde você estiver, pregue a palavra de Deus. Lance a tua rede, anuncie as boas novas do Senhor para as almas. As almas precisam de se encontrar com Deus, nosso Senhor. Aí Jesus ele começa a expressar, e ele começa a dizer: entendestes o que foi dito? E os discípulos disseram: sim, Senhor, compreendemos. É interessante nós entendermos que nós, por mais que nós tenhamos algumas habilidades, nós somos completamente dependentes do Espírito Santo e da misericórdia do Espírito Santo. Por mais que nós achamos que temos algum mérito, nós não temos nenhum mérito diante do Espírito Santo. Se não for pela graça do Espírito Santo, se não for pela palavra do Senhor Deus, jamais atingimos alguma coisa, jamais conseguiremos alguma coisa. A palavra do Senhor ela é fiel, ela é verdadeira. Aqui o Senhor deixa bem claro acerca da importância de nós lançarmos a rede. A importância que é nós lançarmos a palavra do Senhor para as almas, para os corações aqui. A parábola da rede, ela vem orientar os discípulos acerca da perseverança, acerca da importância que é anunciar a palavra para todos, para todo tipo de pessoas, para qualquer um que ouça a palavra do Senhor. Aqui, essa parábola, ela orienta os discípulos acerca do cuidado que é de não deixar que nenhum dos peixes da qual a rede assim pegar saia para fora até que seja conduzido até a praia, para que possa fazer a separação. Isso nos retrata no plano espiritual, que quando nós ganhamos almas para Cristo, é necessário que todos estejam juntos, que todos estejam no mesmo lugar. É necessário que todos, sem distinção de nenhum, é necessário que todos, bons ou ruins, pessoas que sirvam ao Senhor, que têm compromisso com Ele, e aqueles que não têm compromisso, e aqueles que ainda não estão focados no plano de salvação, aqueles que ainda não querem compromisso mais a fundo com Cristo, é necessário que todos estejam no mesmo lugar. Por isso que é importante nós compreendermos essa parábola, porque essa parábola é de cunho escatológico, e ela fala acerca do fim dos tempos, da qual o Senhor Deus, quando Ele vier, os anjos separarão os maus dentre os bons. Os maus, os peixes maus que serão retirados da rede e serão depositados no celeiro celestial, e os peixes ruins que serão afastados e serão lançados no fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. E nós já estamos vivendo a etapa final deste momento, da qual muito em breve, o Senhor retornará com os seus santos anjos. É importante que você esteja dentro da casa do Senhor. É importante que você use a sua rede. Quem não
mandou você largar a rede? Tem até alguém que diz assim, né? Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você não voltar para o mar? Quem mandou você deixar de pescar almas? Quem mandou você deixar de lançar a sua rede? Tem pessoas que eram excelentes pescadores e hoje não são mais. Hoje está com a rede talvez rompida. Hoje não tem mais nem rede. Hoje não usam mais as estratégias de pescador para poder ganhar almas. Use a sua rede, lance a sua rede, conserte a sua rede e volte para o mar, porque Jesus tem uma obra específica com você. Ele tem peixes para você puxar, Ele tem peixes para você ganhar, Ele tem peixe para você pescar, Ele tem almas para a responsabilidade tua, para você ganhar em prol do reino de Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Eu vejo a igreja caminhar a passos largos para uma apostasia grande, de uma maneira geral. Eu vejo a igreja caminhar a passos largos, onde antigamente se ouvia muito falar de sinais, milagres, prodígios, onde as pessoas utilizavam as suas estratégias de pescadores e ganhavam muitos peixes. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será sempre eternamente, irmãos. Portanto, é importante que nós voltemos a pegar a nossa rede, porque a rede é um símbolo da pregação do Evangelho. É importante que nós venhamos ter habilidade com a palavra, para podermos pregar a palavra às almas que necessitam, às almas que estão neste mar de gente aí fora, e poder ganharmos as almas para Cristo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele te chamou com habilidade de pescaria, com habilidade para poder pescar almas. E o que você tem feito para o Senhor, o que nós temos feito para o Senhor, é tão pouco que eu acho que eu tenho feito para Deus. E você, meu irmão, então lá hoje, a oportunidade que Ele está te dando de você pensar, repensar e poder consertar a sua rede e voltar para o mar novamente, lançando a sua rede e pescando almas para o reino do Senhor Jesus. Pesque almas para o reino do Senhor Jesus. Pesque almas para o reino do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, Ele tem uma obra com cada um de nós, irmãos, com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mar aqui, irmãos, representa povos de todas as formas, pessoas de todo jeito que estão lá fora, os bons e os ruins. O que nós temos feito para o Senhor? A Bíblia faz uma comparação alegórica. Aí no caminho dos grandes povos que bramam os mares, e do ruído das águas que rugem como rugem as impetuosas ondas de águas. Está escrito em Isaías capítulo 17, versículo 12. E o que aplaca o ruído dos mares, e o ruído das suas ondas, e o tumulto dos grandes povos. Está escrito em Salmos capítulo 65, número 65, versículo 7. Então a Bíblia faz uma comparação de que os povos aqui representados pelo mar são os povos. O mar aqui representa os povos do plano espiritual. Quantos de nós tínhamos no início do nosso primeiro amor, nós tínhamos aquela fé inabalável, aquela fé firme, da qual nós orávamos, nós jejuávamos, nós buscávamos, nós orávamos pela madrugada, nós participávamos do grupo de evangelismo, nós participávamos dos trabalhos da igreja, nós desempenhávamos o nosso chamado eclesiástico por excelência. Com o passar do tempo, muitos de nós deixamos de lado essa prática e hoje nós nos ocupamos com tantas coisas, da qual o tempo é o inimigo do cristão, e isso tem feito com que nós deixemos de buscar a presença do Senhor ou de lançar a nossa rede para poder ganharmos almas. Deus, Ele te chamou, Jesus, Ele te chamou para poder ganharmos almas, para poder lançar a rede, para poder pescar almas. Então nós devemos ter a estratégia de pescador. A estratégia de pescador no plano espiritual não é você literalmente pegar uma rede e lançar a rede sobre o mar, sobre as águas, mas no plano espiritual a estratégia do pescador é a oração, é o jejum, é a leitura, é a meditação da palavra de Deus, da qual com a palavra de Deus, nós temos a autoridade e por intermédio do Espírito Santo, convencer
reconhecer as almas do seu erro e trazer essas almas para a presença do Senhor, para junto do Pai, para a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está faltando pescadores. Está faltando pescadores para pescar peixes. Está faltando pescadores para que sejais pescadores de homens. Para que sejais pescadores de homens. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, verso 19: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Porque a partir de agora vós não serás mais pescadores de peixes, mas sim de homens. Ele nos chamou para sermos pescadores de homens. Ele nos chamou para sermos pescadores de almas para os verdadeiros. Porque haverá um dia em que Ele fará a separação dos bons dentre os maus. A Bíblia diz, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18: então outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve, entre o justo e o ímpio. Quando veremos essa diferença? Na consumação de todas as coisas. A gente tem visto muitos sinais acontecer, e esse dia não é um dia tão longe de uma realidade possível, porque o dia da consumação de todas as coisas, o dia da vinda do Senhor e o dia do trono branco, não é uma realidade tão impossível. As profecias bíblicas se cumprem cada dia mais. As profecias escatológicas acerca do fim dos tempos se cumprem cada dia mais. A cada dia que passa, a gente vê guerras, rumores de guerras. A cada dia que passa, a gente vê nações se levantando contra nações. A cada dia que passa, a gente vê páginas da palavra do Senhor se cumprindo página após página. E muitos de nós estamos no sono. Hoje é dia de nós acordarmos desse sono. Hoje é dia de nós nos despertarmos. Hoje é dia de nós entendermos que nós devemos sim conferir a nossa rede, que nós devemos sim colocar em prática a vocação e a responsabilidade que Ele nos designou, para que nós possamos ganhar almas para o reino de Deus. Hoje é dia de nós meditarmos o quão é importante você falar do amor de Deus. Hoje é dia de nós meditarmos o quão importante é você anunciar a palavra de Deus para as almas que necessitam. Hoje é um dia importante para nós lançarmos a nossa rede, voltarmos a criar o hábito de lançar a nossa rede para as almas que estão neste mundo aí fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma palavra tão simples, da qual Jesus, orientando os discípulos, essa palavra foi direcionada apenas para os discípulos, apenas para um público específico. Não pense você que talvez você não faça parte daqui, ou de uma denominação, ou de algum outro lugar que seja, que você não exerce algum cargo eclesiástico. Nós temos por obrigação transmitir aquilo que um dia nós recebemos da parte de alguém. Nós temos por obrigação anunciar a Jesus para outras pessoas também. E aqui Jesus ele orienta os discípulos acerca da importância que é de se lançar a rede. Medita nessa palavra. Saia daqui nessa noite meditando nessa palavra. Quantos oravam? Quantos tinham intimidade com o Pai? Quantos sentiam a presença de Deus na madrugada? Quantos suavam a camisa aqui no altar? Eu sou de uma época, irmão, em que os obreiros vinham até o altar, oravam tanto que a camisa suava, ficava pregada sobre o corpo. Eu sou de uma época em que qualquer um que subia no púlpito, quando ele pegava o microfone, o Espírito Santo manifestava os sinais visíveis dentro da igreja. Eu sou de uma época em que muitos, quando dobravam o joelho na frente do altar, não demorava muito tempo, o Espírito Santo batizava com poder, com virtude, com graça. As crianças transbordavam nos dons de línguas estranhas, as crianças eram batizadas, as pessoas eram curadas. Eu sou dessa época. E nós não vamos muito longe. Há poucos anos atrás se via isso acontecer, hoje quase não se vê mais.
O problema não está no Evangelho que pregamos, o problema não está no nosso Senhor, mas o problema está em nós mesmos, porque o maior inimigo do cristão tem sido as ocupações da vida, o tempo da rouba a nossa comunhão com o Senhor, que nos impede de nós lançarmos a nossa rede e ganharmos almas para o reino do Senhor Deus Todo-Poderoso. As ocupações dessa vida nos impedem. Poderia pregar, trazer uma mensagem com muita eloquência, poderia sim, poderia trazer uma mensagem profunda e impactante de forma acadêmica, poderia sim, mas um simples texto como esse, para o objetivo, não nos traz uma outra palavra, a não ser uma palavra de orientação, para que nós possamos voltar a colocar em prática o dom de ganharmos almas para o Senhor Jesus, porque quem ganha almas sábio é, e essa sabedoria só se encontra na palavra do Senhor, essa sabedoria só se encontra meditando, examinando, estudando, lendo a palavra do Senhor Deus. É importante nós compreendermos isso. Deus está sentindo saudade de você falar com Ele. O Espírito Santo está sentindo saudade quando você dobrava o seu joelho na madrugada nos pés da sua cama. O Espírito Santo está sentindo saudade quando você entrava em campanha e quando você jejuava e se consagrava ao Senhor. O Espírito Santo está sentindo saudade quando você vinha mais cedo ao ministério de oração. O Espírito Santo está sentindo saudades quando você participava do grupo de evangelismo. O Espírito Santo está sentindo saudades. Essa parábola é uma parábola simples. É uma parábola simples. Mas é uma parábola de grande alerta. É uma parábola de grande alerta. Porque essa parábola, Jesus, no verso 51, ele expressa o cuidado quando pergunta aos discípulos, e os discípulos entenderam. Ele começa a falar que assim também é o reino dos céus, comparado ao pescador que lança a sua rede, e quando puxa os peixes bons e ruins, leva para a beira da praia, e ali separa os peixes maus dos peixes bons. Os bons vão para o cesto ou para o barril, os maus são lançados fora ou devolvidos ao mar. Ele diz que os anjos de Deus farão a separação entre o justo e o injusto. Os injustos e os maus serão lançados no fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Essa parábola, ela traz uma sentença. Qual é a sentença? A sentença aqui é decretada para os maus. Os maus serão lançados no fogo. É uma parábola que ela faz uma ponte, ela faz uma ligação também com outras parábolas. Ela faz uma ligação com a parábola do trigo e do joio, da qual, na consumação de todas as coisas, o trigo será separado do joio, e o joio será lançado no fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Essa parábola é uma parábola que ela fala acerca do projeto de Deus para a humanidade, a salvação da parte de Deus para a humanidade. Nós não temos a condição, nós não temos a capacidade e não temos a estratégia acadêmica ou psicológica para poder separar quem é bom e quem é mau, porque muitos de nós estamos trajados tão decentemente, com vestes aparentemente agradáveis. Muitos de nós somos notórios aos olhos humanos, mas na ótica divina só Ele pode fazer essa separação de quem é bom e de quem é ruim, de quem tem compromisso com Deus e de quem não tem, daqueles que vivem em santidade e daqueles que sobem no altar em falta de santidade, daqueles que anunciam o Evangelho com compromisso sincero e genuíno e daqueles que não têm compromisso com o Evangelho verdadeiro, sincero e genuíno. Só Deus tem a capacidade de fazer essa separação. Nós não temos essa capacidade. Mas essa capacidade
esta separação, um dia que está marcado por Deus, há de vir, e Ele fará esta separação. Só existe dois grupos na igreja: os maus e os bons, os peixes bons e os peixes maus. Nós não sabemos fazer essa separação. O fato é que essa parábola ensina aos discípulos que os discípulos não devem se preocupar com isso, que os discípulos apenas devem lançar a rede. Você deve lançar a sua rede, irmão. Você deve lançar a sua rede, irmão. Você deve lançar a sua rede. Igreja, lança a rede. Igreja, lança a rede. Igreja do Senhor, lance a rede. Lance a rede, porque o tempo já se aproxima. Lance a rede. Lance a rede, porque o tempo já se aproxima. Lance a rede. Não há mais tempo de cochearmos em dois pensamentos. Lance a rede, igreja, porque o tempo já se aproxima. Que Deus abençoe a todos. Guardem essa palavra. Se coloquem em pé, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor Deus por mais essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Jesus. Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa oração eu gostaria que você pedisse para o Senhor, para o Espírito Santo, te dar força e trazer até você um despertar do Espírito, para que você possa voltar a retomar o primeiro amor e a com intrepidez, com audácia, com coragem, voltar a lançar a rede, voltar a pregar a palavra para todos à sua volta. Eu gostaria que você pedisse isso ao Senhor em oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos a Deus, Santo Deus e Pai de poder, estamos em Tua presença, meu Pai. Nós te pedimos nesse instante, Senhor da glória, que o Senhor possa, meu Deus do céu, nos trazer o espírito de ousadia, o espírito de graça, o espírito de coragem, e nos ajudar, meu Pai, a cada vez mais anunciar a Tua palavra, anunciar o Teu Evangelho, Senhor, a lançar as nossas redes, meu Pai. Quantos de nós deixamos a nossa rede de lado? Quantos de nós, meu Pai, deixamos a nossa rede e não estamos mais lançando a nossa rede ao mar, Senhor? Mas que o Senhor possa nos ajudar a voltar à fé no nosso primeiro amor e a lançar a nossa rede com audácia, com coragem, com espírito de ousadia e a pregar a Tua palavra a tempo e a fora de tempo, porque sabemos que o tempo é um fator decisivo, Senhor, na qual é um grande impedimento para que nós não venhamos ter compromisso em ganhar almas. Meu Pai, ajuda a Tua igreja, Senhor, ajuda este irmão, ajuda esta irmã, Senhor, ajuda, Senhor, a todos, meu Pai, a anunciar a Tua palavra, dá um espírito de ousadia e de sabedoria, e nos ajuda a anunciar a Tua palavra para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Quantos aqui nesta noite ouviu a palavra do Senhor, gostaria de entregar a tua vida ao Rei dos Reis? Não há mais tempo para nós cochearmos em dois pensamentos, não há mais tempo para nós estacionarmos, irmãos. Ele tem uma obra específica com cada um de nós. Ele te chamou para que você viesse a estar com Ele. Tem alguém para entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que ouviu a palavra do Senhor e foi tocado pelo Espírito Santo? Não tem ninguém nessa noite? Não tem ninguém nessa noite para entregar a vida ao Senhor Jesus? Quantos aqui são cristãos nessa noite? Quantos são cristãos? Louvado seja Deus, praticamente todos, né? Quantos aqui estão nos honrando com a sua visita nessa noite aqui? Quantos aqui? Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos honrando com a sua visita, em nome do Senhor Jesus. Quantos aqui são de outros ministérios? Quantos aqui são de outros ministérios? Deus abençoe meus irmãos que estão nos honrando aqui. Deus seja muito bem-vindo à casa do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar a oração da fé? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar a oração da fé. Coloca a tua mão direita aí sobre a tua cabeça e vamos orar a oração da fé nesta noite. Apresenta todos os teus problemas ao Senhor, irmão. Entrega os teus problemas ao Senhor e confia nele. Ele tudo fará, tá? Apresenta aí as tuas enfermidades, as pessoas que precisam, tá?
O Senhor Jesus, Ele é Deus de perto, de longe, de qualquer distância, não existe barreiras para o Senhor. Oremos ao Senhor, Deus, Santíssimo Deus e Pai de poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus do céu, estende as tuas santas mãos, meu Pai, que o Senhor possa visitar a cada um de nós, a cada irmão, a cada irmã, Senhor Jesus, que o Senhor possa alcançar a cada um de teu povo, repreendendo todo o mal, toda obra negativa, concedendo a vitória, concedendo a bênção, milagres, Senhor, visitando as vidas, meu Pai, que precisam, as almas, Senhor, que se encontram enfermos, os parentes de cada um dos teus irmãos, toma em tuas mãos a cada causa, Senhor, da justiça, a cada problema, que o Senhor venha solucionar, que o Senhor venha operar, cura os enfermos aqui nesta noite, se porventura estiver alguma enfermidade escondida nos ossos, corpo, do sangue, Senhor, de teu povo, dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o Senhor possa repreender, que o Senhor possa queimar em nome de Jesus Cristo, a poder do teu santo nome, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor, confirma a bênção, milagre, nós te pedimos por fé, e desde já nós te agradecemos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vou passar para o nosso irmão, que vai fazer vai despedir com os irmãos com a bênção em nome de Jesus. Amém. Palavra abençoada. Meus irmãos, estendo as vossas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não apenas hoje, mas para sempre. A igreja diz: Amém. Amém. Nos pedimos alegremente com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe.